Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho dos astecas e dos incas. Esse conteúdo ele faz parte do sétimo ano, desculpe. E esse conteúdo ele também é chamado de civilizações pré-colombianas, porque são civilizações que já existiam aqui nas Américas antes da chegada dos europeus, dos espanhóis e dos portugueses. Esses povos vão ter contato basicamente com os espanhóis, então a gente vai ter influência da cultura espanhola diretamente na cristianização desses povos, tá? E no massacre dessas civilizações que vão ser dizimadas e vão acabar. Um pouquinho da localização geográfica dos astecas, tá bom? Os astecas, eles ficavam onde hoje é o atual México, Península de Yucatán, no México. Aqui tem o nome de algumas cidades, importantes cidades. A capital era essa aqui, ó, Tenochtitlan, tá? E tinha um imperador, na época que os espanhóis chegaram, era o imperador Montezuma, que era o governante da civilização asteca. No material que eu mandei para vocês, eu falo sobre o cotidiano dos astecas, sobre como eram as escolas que os astecas frequentavam. Basicamente, eles tinham dois tipos de escola, né? Tinha as calmecacs, que eram as escolas que os nobres frequentavam. Nessas escolas, ó, tem um desenho provavelmente feito por um espanhol, tá? Nessas escolas, então, o que eles faziam, os nobres? Trabalhos manuais, escultura, pintura, trabalhos intelectuais, escrita. Os astecas tinham um complexo sistema de escrita que foi decifrado, né? Hoje já se tem, são hieróglifos, né? Símbolos que representam fonemas e frases. Depois, eles também, nessa escola, faziam jejuns, penitências, treinamentos com armas, porque eram treinados para liderar os exércitos, nobres que lideravam os exércitos. E também, algumas pessoas dessas escolas eram preparadas para serem sacerdotes. A religião ela era muito importante e era parte do cotidiano dos astecas. Eles possuíam uma série de templos e acreditavam em diversos deuses, faziam sacrifícios humanos, que isso chocou muitos espanhóis e também trouxe a questão da cristianização, né, para acabar com essa coisa horrível, né, diante dos olhos dos espanhóis que os astecas faziam, que era o sacrifício aos deuses, né, sacrifícios humanos nas escadarias dos templos. Já outro tipo de escola que existia eram as Teupocali. Um momento. As Teupocali. A pessoa escreveu errado. Teupocali. As Teupocali eram frequentadas pelas camadas populares, pelo povão. O que eles aprendiam lá? Principalmente a questão militar, né? A lutar, a serem soldados. Aqui a gente tem uma cena de soldados, um treinamento, tá? E os meninos, eles aprendiam a usar espadas, a usar escudos, também aprendiam a fazer canais de irrigação que levavam a água para os lugares longes, aprendiam a limpar os templos, aprendiam a cultivar cultivar a terra, a plantar, essas atividades mais básicas da sociedade. Sobre as meninas elas casavam cedo, quem escolhia os maridos eram os pais, então aquela herança de escolher os maridos já existia aqui na América também. As meninas elas eram estimuladas a terem muitos filhos, porque esses filhos iriam ir para a guerra, precisava de homens para a guerra.
Já as funções da esposa geralmente eram ligadas a fazeres domésticos, cozinhar, fazer a tecelagem, limpar objetos sagrados, tá? Isso então é sobre os astecas. Agora vamos falar um pouquinho sobre os incas. Os incas, eles vão surgir na América, eles vão estar na América do Sul, tá? Então, aqui a gente tem um mapa do Império Inca. Ó, América do Sul, vocês já conseguem identificar ali o Brasil, né? E toda essa parte do Pacífico aqui e Cordilheira dos Andes vai ser parte do Império Inca, que vai de 1463 a 1532 com o domínio espanhol. Então, o que a gente tem sobre os incas que eu botei ali para vocês? Os incas, eles vão ser chamados de filhos do sol, porque o deus principal que eles adoravam, né? Eles eram politeístas, tinham vários deuses, mas o deus principal era o Inti, que era o deus sol. E eles se chamavam filhos do sol, tá? Era o principal deus do panteão inca. Olha que bonitinho ele aqui, ó. Artefatos de ouro com o deus sol, né? O deus Inti, tá? Eles iam também guerreando e aglutinando outras tribos, faziam muito comércio, tinham conhecimentos de astronomia, de matemática, de arquitetura, não deixaram um sistema de escrita como os astecas, mas eles deixaram um sistema numérico, né? Um sistema de contagem numérica muito importante, que são as chamadas quipás. Depois eu mostro as quipás para vocês. E eles já usavam o zero, então, muito antes dos europeus conhecerem o conceito de número zero, tá? No século XIII, os incas vão conquistar Cusco, que era uma cidade importante inca, lutando contra tribos que existiam ali. No século XV, com a chegada dos espanhóis, eles vão definir o seu território, aquele território que eu mostrei para vocês ali. Em 1525, o imperador Atahualpa, ele vai ser dominado então pelo Francisco Pizarro, que era um espanhol que vai acabar com ele, né? Vai provavelmente matá-lo e tomar o seu poder e vai tomar conta do Império Inca, tá? O imperador, ele era chamado de Sapa Inca. Ele era considerado o imperador e também um deus, assim como os nossos amigos egípcios. Os incas também acreditavam na vida após a morte, deixaram uma série de múmias incas, tá? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida vocês podem me escrever no meu e-mail. São só algumas curiosidades sobre os incas. Vocês podem estar pesquisando sobre a vasta documentação arqueológica e também iconográfica que existem sobre os incas e sobre os astecas, civilizações importantíssimas das Américas. Um abraço, fica o meu beijo para vocês. Se cuidem e fiquem bem. Até mais.